de onde realmente vêm as leis. Eu sempre imagino, sabe, o Congresso, uma votação, um botão que é apertado e pronto. Uma nova regra aparece no Diário Oficial. Mas a verdade é bem mais bagunçada e mais interessante, não é? A origem do direito parece mais com uma nascente de um rio, que tem vários afluentes, várias fontes que vão se juntando. É a imagem perfeita. Pois é, o momento da votação no Congresso é só a foz desse rio. A verdadeira origem está muito antes, nos fatos do dia a dia, nos problemas da sociedade, na economia, na cultura. O direito é, na essência, uma resposta a tudo isso. Ele não nasce do vácuo. E essa é a nossa análise de hoje. A gente recebeu um material acadêmico bem denso sobre as fontes do direito no Brasil. E a nossa missão é justamente essa: destrinchar de onde vêm as regras que governam nossa vida. Vamos tentar separar o motivo pelo qual uma lei é criada da forma como ela efetivamente aparece. É como mapear esse rio, desde as pequenas nascentes até o grande oceano das leis. E para começar esse mapa, o documento sugere uma divisão que é a chave de tudo: a diferença entre fontes materiais e fontes formais. Uma nos diz por que uma lei existe e a outra nos diz o que e como essa lei é. Ótimo. Vamos começar pelo porquê, então. As fontes materiais, pelo que eu entendi, são os fatores da vida real, certo? Uma crise econômica, uma nova tecnologia que ninguém sabe como regular, uma mudança de comportamento na sociedade. São coisas que acontecem e que criam uma pressão por uma nova regra. Basicamente, é a vida real batendo na porta do direito dizendo: e aí, vai fazer alguma coisa ou não? Exatamente. As fontes materiais são a base de tudo, os motivos reais que fazem uma lei nascer. Elas são a matéria-prima. Não são a lei em si, mas são a sua justificativa, a sua razão de ser. É o grito da sociedade por organização, por justiça, por uma solução para um problema concreto. O exemplo que o material traz sobre a união estável é fantástico para ilustrar isso. A lei, por décadas, só reconhecia o casamento civil, mas a realidade era outra, né? Milhões de casais viviam juntos, construíam patrimônio, tinham filhos, sem o tal papel passado. Eles existiam, mas para a lei era como se fossem invisíveis em muitos aspectos. Essa realidade social foi a fonte material, a pressão que levou à mudança. E que mudança! Primeiro, a Constituição de 88 reconheceu a união estável como entidade familiar. Depois, com base nesse mesmo princípio de igualdade e nessa mesma realidade social, o Supremo Tribunal Federal estendeu esse direito às uniões homoafetivas. Veja o caminho. Um fato social, uma necessidade real, se transforma num princípio constitucional e depois numa decisão judicial que muda a vida de milhões de pessoas. É o ciclo completo. Mas aqui tem um ponto curioso no material. Ele cita o jurista Miguel Reale, que diz algo como: calma lá, esses fatos sociais não são fontes do direito de verdade. Parece um debate meio acadêmico, mas qual é a ideia por trás disso? É uma distinção sutil, mas importante para os teóricos. Para Reale e outros, o estudo desses fatores sociais, a economia, a moral, a demografia, pertence mais à sociologia ou à filosofia. A ciência do direito, para eles, deveria focar em como a regra nasce formalmente e não no porquê de ela ter nascido. É uma forma de delimitar o campo de estudo. Na prática, porém, é impossível entender uma lei sem entender seu contexto, sua fonte material. Entendi. Então, uma vez que a sociedade grita por uma mudança, como esse grito se transforma numa regra com força, que todo mundo tem que obedecer? Aí a gente entra nas fontes formais, a partir do o que e do como. Exato. As fontes formais são as roupas que o direito veste, são as formas como ele aparece no mundo real, como ele se torna visível e obrigatório. E o nosso material as divide em duas grandes categorias, as escritas e as não escritas. Como o Brasil é um país do sistema civil law, as fontes escritas são as protagonistas. E a protagonista principal, a estrela do show, é a lei,
num sentido bem amplo. Mas o documento mostra que lei não é uma coisa só. É mais como um elenco inteiro, com diferentes atores e papéis. Um elenco com uma hierarquia bem rígida. É como um prédio. No topo, na cobertura de luxo, está a Constituição Federal. Ela é a norma fundamental. Nenhuma outra regra, absolutamente nenhuma, pode contrariá-la. É por isso que se fala tanto em inconstitucionalidade. Se uma lei comum desrespeita a Constituição, ela é inválida. E a Constituição ainda tem as cláusulas pétreas, que são como as vigas mestras desse prédio. Não podem ser demolidas. E as reformas que a gente vê de vez em quando? A PEC de tal coisa. Essas são as emendas constitucionais. Elas são como reformas na estrutura do prédio, mas precisam seguir regras muito rígidas. Não é uma simples pintura. Exigem a aprovação de 3/5 dos deputados e senadores em 2 votações em cada casa. É um processo feito para ser difícil, sabe? Para proteger a estabilidade da nossa lei maior. Ok, descendo um andar nesse prédio, temos as leis mais comuns, que o Congresso aprova. Isso, são as leis em sentido estrito. A mais comum é a lei ordinária, aprovada por maioria simples dos parlamentares presentes. Depois vem a lei complementar, que é um pouco mais exigente. Precisa de maioria absoluta de todos os membros da Câmara e do Senado. Ela serve para tratar de assuntos específicos que a própria Constituição diz que precisam dessa lei especial. E tem a lei delegada, hoje raríssima, em que o Congresso delega ao presidente o poder de fazer uma lei. E não podemos esquecer das famosas medidas provisórias, que parecem surgir do nada. O presidente acorda um dia e cria uma lei. Quase isso. Em casos de relevância e urgência, o presidente pode editar uma medida provisória que já tem força de lei imediata. Mas ela não é permanente. O Congresso precisa aprová-la depois, senão ela perde a validade. Além delas, o material ainda cita decretos, resoluções, portarias, é todo um ecossistema de normas escritas. Certo. Esse universo de regras criadas pelo Legislativo e Executivo é mais claro. Mas isso me leva a uma área que sempre parece meio cinzenta para mim. Os juízes. A gente pensa neles como aplicadores da lei que o Congresso cria. Mas o material sugere que a história é outra. Que eles também estão, na prática, criando o direito. Como isso funciona? Essa é a parte em que o direito mostra que é vivo. Sim, a jurisprudência é considerada uma fonte formal e escrita do direito. E o que é isso? É o conjunto de decisões que os tribunais tomam de forma repetida e uniforme sobre um mesmo assunto. Não é uma decisão isolada de um juiz. É quando os tribunais, principalmente os superiores, chegam a um consenso sobre como interpretar uma lei. O material cita o caso do depositário infiel, por exemplo. A lei permitia a prisão, mas os tribunais, de tanto decidirem contra, consolidaram o entendimento de que essa prisão não era mais possível no Brasil. Espera um pouco, isso parece uma mudança gigantesca. Se um entendimento dos juízes pode ir contra o que está escrito na lei, onde fica a separação de poderes? Parece que o judiciário está legislando, e eu sempre aprendi que quem faz lei é o Congresso. Você tocou no ponto mais sensível e fascinante. O judiciário não pode criar uma lei do zero, mas ao interpretar a lei existente, ele define seus limites, seu alcance, sua aplicação. Ele dá a palavra final sobre o que a lei significa na prática. E esse poder fica ainda mais explícito com as súmulas, especialmente as súmulas vinculantes do STF. Vinculante? Soa forte. O que significa na prática? Significa que é obrigatório. Quando o Supremo edita uma súmula vinculante, todos os outros juízes e toda a administração pública, prefeituras, governos, são obrigados a seguir aquele entendimento. Na prática, tem uma força muito parecida com a de uma lei. É um poder imenso e um dos temas mais debatidos no direito brasileiro hoje. Ok, então os juízes têm esse poder. E aqueles juristas famosos, os medalhões que escrevem livros enormes, a opinião deles vira lei? Se um grande professor escreve que algo deveria ser diferente, isso tem algum peso oficial? No passado, a doutrina, que é justamente o conjunto desses estudos, já foi considerada fonte do direito. Hoje, a visão que o material apresenta é que não. A opinião de um estudioso, por mais brilhante que seja, não é uma regra obrigatória. Ela tem um poder de influência e persuasão gigantesco.
Muitas leis e decisões judiciais nascem de ideias que surgiram na doutrina, mas ela não cria obrigações por si só. Seu papel, descrito como relevantíssimo, é inspirar e fundamentar. Entendi. Então temos esse universo de regras escritas, da Constituição até uma súmula vinculante, mas a vida real é mais bagunçada que isso, né? O que acontece quando não tem uma lei escrita para resolver um problema? O direito simplesmente acaba ali? De forma alguma. É aí que o sistema mostra sua flexibilidade e entramos no fascinante mundo das fontes não escritas, começando pelos costumes jurídicos. E aqui o material faz uma ressalva importantíssima. Costume não é só algo que todo mundo faz. Como assim? Se uma prática se repete por anos numa comunidade, isso não é um costume? Para ser um costume jurídico, precisa de 2 elementos. O primeiro é o uso, que é exatamente isso. A prática repetida, constante, uniforme. Mas o segundo, que é o pulo do gato, é a convicção social de que aquela prática é obrigatória. As pessoas não fazem só por fazer. Elas fazem porque acreditam que aquilo é uma regra, que é o certo a ser feito. Essa ideia de convicção social me parece muito vaga. Quem decide quando uma prática vira uma convicção? Um juiz? Não há um risco enorme de isso ser usado para justificar qualquer coisa dependendo de quem está analisando? É uma excelente objeção, e é por isso que o uso do costume como fonte é tão cuidadoso. A convicção precisa ser evidente, generalizada. O exemplo do cheque predatado é clássico. Não existia lei para isso. Foi uma prática que o comércio criou por necessidade. As pessoas começaram a aceitar, a confiar. Com o tempo, criou-se uma convicção tão forte de que aquilo era um acordo obrigatório que o próprio judiciário passou a reconhecê-lo, muito antes de qualquer lei sobre o assunto. Esse é um costume prater legem, ou seja, que surge na falta da lei. Certo, esse faz sentido. Mas e quando o costume bate de frente com uma lei escrita? O material traz um problema bem pesado para ilustrar isso. Numa cidade, é costume que crianças de 10 anos trabalhem na colheita de cana. A comunidade aceita, diz que fortalece e ajuda na renda. Esse costume, que claramente existe, tem alguma validade? A resposta do material é um sonoro e inequívoco não. Esse é o chamado costume contra legem, contra a lei, e ele não é aceito como fonte do direito no Brasil. A Constituição é claríssima no artigo 7º. É proibido o trabalho para menores de 16 anos, ponto final, salvo como aprendiz a partir dos 14. Então não importa quão antiga ou difundida seja essa prática, ela é ilegal e não tem validade jurídica alguma. A lei escrita e principalmente a Constituição sempre prevalecem sobre um costume que a contrarie. Ufa, isso dá uma certa segurança. E para fechar, o material ainda cita rapidamente os princípios gerais do direito, como a boa-fé e a fonte negocial, que é basicamente a nossa capacidade de criar regras para nós mesmos através de um contrato, por exemplo. Exato. São fontes que entram em campo quando as outras não dão conta do recado, garantindo que o sistema jurídico tenha sempre uma resposta, que não existam vazios onde o direito não alcança. Elas funcionam como uma rede de segurança para a justiça. Ok, então, de jornada. A gente começou lá nas necessidades da vida real, nos problemas sociais que funcionam como estopim para uma nova lei, as fontes materiais, depois navegamos por todo o ecossistema de regras formais, o prédio hierárquico das leis, o poder surpreendente das decisões dos juízes, e até mesmo a força dos hábitos e costumes que se transformam em direito. A grande conclusão, eu acho, é que o direito é muito mais do que um amontoado de códigos e leis no papel. O sistema brasileiro, embora tenha a lei escrita como sua espinha dorsal, é um organismo vivo. Ele respira através das interpretações dos juízes, se adapta com os costumes da sociedade e se inspira nos princípios dos estudiosos. É essa interação complexa entre todas essas fontes que faz o direito evoluir junto com a sociedade. Perfeito. Isso me deixa com uma provocação final, algo para quem nos ouve continuar pensando. O material que analisamos faz a distinção clássica entre o nosso sistema, o civil law, baseado na lei escrita, e o sistema common law, da Inglaterra e dos Estados Unidos, que historicamente se baseia nas decisões judiciais. A pergunta que fica no ar é:
com o poder crescente das súmulas vinculantes aqui no Brasil, que tornam decisões de juízes obrigatórias para todo mundo, será que a gente não está, aos pouquinhos, importando uma peça central do motor do common law? Será que essa fronteira entre os dois sistemas está ficando cada vez mais borrada?